Meus irmãos, estamos iniciando neste domingo uma nova série e a minha oração é que Deus possa usar esse tempo dessa nova série para que o seu coração seja abençoado, para que sejamos todos edificados. Evangélicos sem o Evangelho. Não sei se você já viu falar isso, mas é uma realidade que nós temos vivido e eu espero poder, a partir de hoje, nessa mensagem de abertura, e aí fazendo uma parceria, eu e pastor Vinícius, para que a gente possa expor alguns temas que quantas vezes têm nos incomodado nesses dias. E eu quero, para essa primeira mensagem, quero convidá-los a abrir no texto do profeta Jeremias. Profeta Jeremias, capítulo 6. Eu vou me ater um pouco mais ao versículo 14, você tem inclusive aí no verso do seu boletim, o nosso texto e as abordagens que vamos fazer. E eu peço que você possa acompanhar isso com muita atenção. E que a sua prioridade seja de fato nesse momento a palavra, que a sua atenção se volte para aquele que quer te falar, não eu, Altair, não eu, pastor Altair, mas para aquele que Deus tem para o seu coração, né? Aquilo que Deus quer te falar. Então esqueça um pouquinho aí o seu celular, deixe ele no modo avião, ou desligue se você preferir assim, mas a minha oração é que você possa ouvir a voz de Deus, né? O que Deus tem para a gente nesta noite. Evangélicos sem o Evangelho, esse é o nosso tema da série, tá? E então eu vou ler a partir do verso 9 até o versículo 15, e com uma ênfase no verso 14, mas vou ler para ler um parágrafo completo para ser o mais fiel ao texto. Assim diz a Escritura Sagrada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: diligentemente se rebuscarão os resíduos de Israel como uma vinha, vai metendo a mão como um vindimador por entre os sarmentos. A quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa e não gostam dela. Pelo que estou cheio da ira do Senhor, estou cansado de o conter, derramá-la-ei sobre as crianças pelas ruas e nas reuniões de todos os jovens, porque até o marido com a mulher serão presos e o velho com o decrépito. As suas casas passarão a outrem, os campos e também as mulheres, porque estenderei a mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados porque cometem abominação, sem sentir por isso vergonha. Nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Que Deus de fato tenha misericórdia de nós, nos dando entendimento e habilidade na aplicação da sua palavra. O livro do profeta Jeremias é um livro que mostra os exilados nas suas provações e propõe garantir, a partir do arrependimento desses exilados, que é isso que Jeremias vai tratar, o povo de Deus voltaria à terra prometida, com grandes bênçãos, Deus os traria de volta.
O ministério de Jeremias foi um ministério extremamente longo, não é à toa que Jeremias é chamado como um dos profetas maiores, em função de quantos anos? Cerca de 47 anos foi o seu tempo de profecia, do seu ministério profético, tá? Nos tempos de Josias, por exemplo, o rei de Judá, também por volta aí do ano 627 antes de Cristo. Na verdade, o povo havia quebrado a aliança de Deus. E Deus, por meio então do seu profeta, encoraja o seu povo ao arrependimento. E ele faz questão de referir-se ao juízo vindouro, e mostrando que Deus, se a partir do momento que confiassem no Senhor, Deus de fato seria a sua única esperança de salvação. É interessante que tanto Jeremias quanto o apóstolo Paulo, eles têm algo em comum, é o amor deles pelos perdidos, e o desejo da salvação de toda a nação, mas porém, todavia, foi rejeitado pelo povo, o povo rejeita o Senhor, e Jeremias vive numa época então de que a nação havia afastado de fato do Senhor da aliança, sem importar com as consequências, ainda que estivessem sendo avisados. E uma das verdades constantes nesse livro, meus irmãos, então é que o povo devia recusar os falsos profetas que proclamavam paz e segurança, sem que na verdade isso estivesse acontecendo, e pudessem aceitar, dar atenção às verdades dos verdadeiros profetas, que quantas vezes não satisfaziam muito as pessoas, por causa da mensagem muitas vezes dura, combatendo o pecado e assim por diante. Meus irmãos, não tem sido diferente nos nossos dias. Há um evangelho transvestido de várias facetas que precisamos, portanto, abordar, ainda que o número de evangelhos tem se crescido muito no nosso Brasil, mas com o crescimento vem logo também as distorções, onde Jesus muitas vezes o seu nome não tem sido tratado como deveria, como Jesus da Escritura, tá? Um evangelho que muitas vezes não nos aponta para a cruz de Cristo, uma fé que muitas vezes é uma fé em si mesmo e não uma fé que produz arrependimento para a salvação, uma igreja que tem vivido o seu cristianismo de uma forma que não manifesta mudança, verdadeira transformação, e não tem sido diferente no nosso estado, na nossa cidade, onde há uma presença quase que de mais de 50% de evangélicos no nosso estado, e quanta violência nós temos no nosso estado, na nossa cidade, que de fato deveria ser algo diferente, uma vez que temos mais de 50% de evangélicos no nosso estado de Rondônia. E sabe, meus irmãos, a pergunta que precisamos fazer é como tem tanto evangelho, mas não tem tido mudanças de fato. E de repente nós olhamos para longe, e de repente eu e você devíamos olhar para o espelho, se de fato alguma coisa também não está acontecendo com você e comigo. Então precisamos abrir os olhos. Nos dias do profeta Jeremias, então, como dissemos, não era diferente. Você olha então o versículo 13, porque ele diz o seguinte, o texto: porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Qual era a função do profeta e do sacerdote? A função do profeta era receber de Deus tudo aquilo que Deus tinha, e portanto precisava comunicar com fidelidade ao povo. Por isso você vai encontrar nos livros proféticos sempre a expressão, assim diz o Senhor. E o profeta tinha que ser tremendamente fiel à palavra do Senhor, à medida que comunicasse, portanto, a sua vontade, custe o que custar. Teria que comunicar a vontade de Deus conforme Deus estabelecia.
Mas e a função do sacerdote? O sacerdote tinha uma função também, por demais, especial. Porque o sacerdote é aquele que ministrava no templo. Ainda no tempo, portanto, dos sacrifícios, e eles precisavam então tomar os animais, prepará-los e desta forma então apresentá-los diante de Deus, sacrificá-los e desta forma apresentar então os adoradores diante de Deus para cumprir os propósitos, portanto, dos sacrifícios. E o sacerdote então ele era encarregado de fazer conforme estabelecido na palavra do Senhor, e não poderia fugir disso. Deveriam ser homens qualificados por sua fidelidade à vontade de Deus no desempenho da sua função. E Jeremias fala então de um julgamento. Quando você lê então o início do capítulo 6, eu não vou lê-lo aqui, mas ele fala de um julgamento que viria então sobre Jerusalém, sobre o povo de Deus, por causa do seu desvirtuamento das verdades de Deus, como já lemos aqui. Um povo, desde o menor até o maior, que se dá à arrogância, tanto o povo quanto também, sobretudo, os seus líderes, que estavam conduzindo-os como se estivesse conduzindo então à vontade de Deus. Então a corrupção era tamanha, e ela foi anunciada, tá? Estava sendo anunciado que então a ira de Deus, ela se manifestaria sem distinção. E é isso que nós encontramos, por exemplo, no versículo 6 de Jeremias capítulo 6. Pelo que estou cheio da ira do Senhor, estou cansado de a conter, derramá-la-ei sobre crianças pelas ruas, estão lá brincando, na reunião de todos os jovens, porque até o marido e a mulher serão presos, o velho e o escravo, enfim, todos, Deus está dizendo assim, olha, a destruição será quase total. E Deus haveria de fazer isso. E como o fez em relação ao seu povo, ainda que Deus tinha uma promessa especial. Quando nós olhamos e lemos no livro mesmo de Jeremias, no capítulo 23, no versículo 3, nós vamos encontrar aqui uma esperança que o Senhor acende para esse povo, quando esse povo de fato se arrepende. No verso 3 ele diz, eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras, para onde eu tiver as afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e serão fecundas, e se multiplicarão. Então Deus tem uma promessa de restauração, mas apesar disso, precisa tratar o pecado do povo, e sobretudo da sua liderança. Quando olhamos o final do verso 13, ele fala do profeta e do sacerdote, que de fato usam de falsidade. É isso que ele diz assim, tanto o profeta quanto o sacerdote usam de falsidade, de engodo, de engano, enganando o povo, e eram aqueles que representavam e que intermediavam o povo, líderes religiosos que eram tão corruptos quanto o povo em geral. Portanto, era um povo traído, fraudulento, um povo que na verdade enganava e sendo enganado, estava sendo enganado pela sua liderança, características que na verdade são próprias dos ímpios, e Deus então chama a atenção do seu povo. Então, queridos, quando olhamos o verso 6 e o verso 7, Deus dirige aos babilônios. Você volta um pouquinho, no verso 6 e o verso 7 desse capítulo, Deus vai orientar, inclusive usando a Babilônia, para que a Babilônia pudesse então aplicar a disciplina de Deus sobre o seu povo, instruindo acerca de como castigar Jerusalém e o seu próprio povo, e como na verdade era como um poço de águas que transbordam. O profeta está dizendo, Jerusalém derramava a sua perversidade. Algo horrendo estava de fato acontecendo. Meus irmãos, é um contraste muito claro com aquilo que o salmista expressa para nós, lá no livro dos Salmos, número 132, versículo 9 e o versículo 16, o salmista falando daquilo que é a expectativa de como Deus de fato quer que o seu sacerdote, que o seu profeta ajam. O verso
verso 9 e o verso 16 do Salmo 132 vai dizer: vistam-se de justiça os teus sacerdotes, e exultam os teus fiéis. Verso 16: vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Esse é o desejo de Deus para o seu povo, essa é a promessa de Deus de fato para o seu povo, e é isso que Deus quer então do seu povo, e é assim que Deus gostaria então que o seu povo fosse. E quando o povo não atendia isso, Deus portanto aplicava a sua justa disciplina. Meus irmãos, a forma mais descarada daqueles líderes era de fato do engano espiritual. Proclamavam uma paz, mas uma paz que não existia, e disto os líderes foram culpados por centenas de anos seguintes, e o povo sofre exatamente por causa disso. E o verso 14 vai dizer: curam superficialmente a ferida do meu povo, e dizendo, paz, paz, quando não há paz. Não tinha paz, porque o povo estava realmente caído no pecado, realmente afundado na miséria espiritual, e é isso que nós percebemos aqui no texto. Então, meus irmãos, quando olhamos para a Escritura, nós vamos encontrar então que os sacerdotes e os profetas ministravam de tal forma que traziam, na verdade, uma mensagem enganosa para o seu povo, e precisamos lembrar que eram pecados terríveis, portanto a mentira clara e evidente estava ali na vida daquele povo, mas não havia humildade para reconhecer a sua própria condição. Quando olhamos o profeta Ezequiel vai também condenar os profetas falsos, exatamente pelos mesmos termos. No capítulo 13, verso 10, o texto nos diz que não pode haver paz para os perversos. Para os perversos não há paz. Um povo escolhido com uma vida estilo do perverso. O profeta Isaías também, no capítulo 48, verso 28, ele lembra também que para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. Então esse era o quadro que na verdade estava vivendo naquele período, e Jeremias fala isso de forma muito clara. E é por isso que nessa noite, falando sobre falsa pregação, e esse é o nosso tema, eu queria trazer aqui algumas características da falsa mensagem dos nossos dias, e o que nós podemos aplicar na nossa vida, desta verdade que Jeremias traz para nós aqui. Primeira característica de uma falsa mensagem nos nossos dias, é uma mensagem legalista, isto é, uma mensagem fundamentada na obediência de leis e regras humanas, muitas vezes leis já cumpridas e regras humanas. O que é então a mensagem legalista? É onde o homem poderia então ganhar os benefícios de Deus, sobretudo a salvação em Deus, guardando a lei, impondo a lei cerimonial sobre os outros, uma vez que Cristo já as cumpriu, e é isso que nós encontramos no texto de Mateus capítulo 5, versículo 17, ele diz: eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumprir, e Cristo a cumpre plenamente por nós. Então não há espaço para o legalismo, e desta forma adicionam regras, tradições humanas a essa lei divina, acrescentando quantas vezes a obra de Cristo, obrigações que dizem, isso vai te garantir a vida eterna. Por exemplo, alguém diz, você precisa de Cristo, mas você também precisa do batismo, senão você não vai para os céus. Você precisa de Cristo, mas você precisa também frequentar uma igreja, senão você não vai para os céus. Você precisa de uma frequência ao templo. Você precisa de Cristo, mas você precisa cumprir as regras da igreja. Você precisa de Cristo, mas você precisa desse tipo de vestuário, desse estilo de vida, senão você não vai para o céu. Tudo isso, na verdade, como se o sacrifício de Cristo não fosse suficiente para trazer salvação ao pecador miseravelmente morto nos seus pecados. Não estou dizendo que o batismo não seja importante para aqueles que reconhecem Cristo Jesus. Não estou dizendo que frequentar a casa do Senhor e aos cultos não seja importante, pelo contrário, é uma demonstração de que na verdade nós entendemos quem é o nosso Deus e nós queremos servi-lo, adorá-lo,
por gratidão por aquilo que Ele nos fez e também tem nos feito no dia a dia. Mas nós não podemos dizer que essas coisas são determinantes para a eternidade, para que eu seja salvo. Eu preciso fazê-las porque eu sou salvo, porque eu encontrei a graça, ou a graça me encontrou, eu entendi esse evangelho, e um dia resolvi de fato assumir isso publicamente na igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas quando olhamos o Novo Testamento, nós vamos perceber exatamente que há certas posturas que não podem ser confundidas, por exemplo, com o legalismo. Nós tivemos uma série intitulada aí, A Lei de Deus para os Nossos Dias, tratando exatamente dos 10 mandamentos para os nossos dias. E nós podemos perceber que a lei moral de Deus, ela é incomparavelmente boa para conduzir as nossas ações, a nossa forma de vida, como nós lidamos com Deus e como nós lidamos também com o nosso próximo, em relação a todas as áreas da nossa vida, inclusive nossa área de propriedade, nossa área financeira, enfim. É por meio da lei que nós reconhecemos o nosso pecado, e Paulo fala disso. Não fosse a lei, não havia pecado. Então, vindo a lei, então o pecado aparece. Onde há proibição, naturalmente, quando se quebra, aparece então a quebra daquele mandamento que nós estabelecemos, por exemplo, na criação dos nossos filhos, ou daqueles que estão sob nossa responsabilidade. Então, quando falamos de legalismo, nós estamos tratando da guarda da lei por si mesma, como se isso fosse algo determinante para a vida eterna, ou coisas que nós ajuntamos ao sacrifício de Cristo, como se isso fosse determinante para a minha vida eterna. Este fato é legalismo, e as Escrituras, meus irmãos, nos deixam claro, que a justificação é pela fé, independentemente das obras da lei. Romanos capítulo 5, verso 1 diz, justificado pois mediante a fé, nós temos paz com Deus. Paz, mas não era aquela paz que Jeremias, que os profetas estavam anunciando, os sacerdotes nos tempos, que Jeremias de repente traz uma palavra condenando um profeta, condenando o outro, porque na verdade diziam ter paz, mas não estavam em paz com Deus, não estavam de fato vivendo a verdadeira paz, porque não estavam sintonizados com o Deus da paz. Aos Gálatas, então, por meio de Paulo, o Espírito nos ensina que em Cristo nós temos independência do legalismo, da lei para a nossa salvação, e a graça de Cristo nos fez plenamente livres. Romanos capítulo 8, verso 15 nos diz, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, ou ter medo mesmo, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual nós clamamos, Abba, Pai. Intimidade com Deus, nós podemos nos chegar a esse Deus, assim somos livres para obedecer à verdade, somos livres para nos submeter à vontade do Senhor, mas eu não posso viver uma vida de legalismo, como se isso fosse determinante para a minha salvação, mas obedecer aos princípios morais da lei, para que eu possa estar satisfazendo o Deus que me chamou para viver uma vida santa e reta. Mas queridos, a pergunta que precisa ser respondida é, em que ou quem nós temos colocado a nossa fé? Em que você tem colocado a sua fé, ou quem sabe em quem ou em que coisas você tem colocado a sua fé? Você tem se assegurado de fato na obra de Cristo, ou nela e mais alguma coisa? De repente, à medida que falamos, você fala assim, olha, esse é um problema que eu tenho na minha vida. Eu quero convidar você a pensar seriamente nisso. Quem sabe pode ser uma denominação, quem sabe pode ser um líder religioso, quem sabe seja qualquer outra coisa, um objeto onde você tem se assegurado. Isso substitui Cristo. Se você de fato quer Cristo, você precisa abandonar essas coisas e seguir somente a Cristo Jesus. Nós estamos livres em Cristo Jesus.
Jesus conquistou na cruz, pela morte na cruz, e por isso nós somos independentes de tudo aquilo que precisássemos cumprir para que Deus nos aceite. Meus irmãos, toda exigência que o homem estabelece para o cumprimento disso, para a vida eterna, não procede de Deus. Denigre, portanto, a imagem de Deus, fere o sacrifício de Cristo, anula o sacrifício de Cristo, portanto, lembrando que o sacrifício de Cristo, ele é suficiente para a nossa salvação. Essa é uma falsa pregação que tem acontecido nos nossos dias. Eu não sei se isso tem acontecido com você, se você que me ouve também está vivendo assim. Eu queria convidar você a caminharmos um pouco mais aqui no texto e, portanto, além de uma mensagem legalista dos nossos dias, eu quero também falar um pouquinho sobre a teologia da prosperidade financeira. A teologia da prosperidade financeira. A falsa pregação anuncia uma teologia da falsa ou da propriedade financeira. Comentando esse assunto sobre a prosperidade, alguém disse que os defensores desta doutrina, que se chama de doutrina, é um aspecto do caminho à dominação cristã da sociedade, argumentando que a promessa divina de dominação para as tribos de Israel se aplica aos cristãos de hoje. A doutrina enfatiza a importância do empoderamento pessoal, propondo que é da vontade de Deus ver seu povo feliz, como se isso fosse sinônimo, portanto, de felicidade. Então, é isso que tem no escopo da teologia da prosperidade. Ensinam ainda que o crente deve dar tudo o que tem, pois sendo generoso, dando tudo, Deus lhe dará em dobro, e desta forma vão ensinando aquilo que de fato Deus nunca disse na sua palavra como forma de conduta, daquilo que Deus quer de nós, um estilo de barganha muitas vezes com Deus. Senhor, eu vou dar isso aqui, mas para que o Senhor me traga em dobro. Deus não trabalha dessa forma conosco. A nossa responsabilidade financeira quando trazemos nossos dízimos, as nossas ofertas, nós o fazemos por obediência. E se Deus não quiser nos abençoar por isso, você está simplesmente cumprindo algo que você deve fazer, que eu devo fazer. Mas eu preciso fazer isso por gratidão. E aí muda a história. Deus há de abençoar e Ele abençoa, e nós fazemos porque Ele nos abençoou. E na oração de Davi, quando reúne tudo que era necessário para a construção do templo, e depois ele deixa para que Salomão pudesse construir, então, conforme estabelece o próprio Deus, e então ele diz, olha, tudo isso que demos, é porque nós recebemos das mãos do Senhor, é por isso que nós damos o que nós damos, porque o Senhor já nos deu. Se nós fôssemos gratos ao Senhor, mais gratos ao Senhor, nós, quem sabe, teríamos muito mais do que nós temos, porque nós reconheceríamos que tudo que temos é dado por Deus. Então a teologia da prosperidade, ela enfatiza esse empoderamento pessoal, financeiro, em todas as áreas da sua vida, e é isso que a gente precisa lembrar, que isso não se encontra, portanto, nas Escrituras. Não que Deus não possa nos abençoar, volto a repetir, pelo fruto da nossa obediência, mas Deus não é obrigado a nada em relação àquilo que nós fazemos, porque nós já recebemos o maior presente da história, que é a salvação em Cristo Jesus. Meus irmãos, assim, então, esta chamada teologia da prosperidade, ela assume uma apologia de enriquecimento financeiro, como evidência de bênçãos de Deus na sua vida, na sua família. Se isso não estiver acontecendo, então é porque a sua vida está em pecado, tem alguma coisa errada. É normal o crente ser próspero, e às vezes, e quantas vezes, quando isso passa a fazer parte da nossa vida,
As pessoas é capaz de vencer o ano e depois, no último dia do ano, vai contar alguma coisa que Deus fez. Olha, Deus me abençoou muito, eu comprei um carro novo, eu fiz isso e aquilo. Mas de forma alguma ele fala assim, olha, hoje eu sou um crente diferente. Eu era tão orgulhoso, hoje Deus tem trabalhado isso, me pisoteou e me fez uma pessoa mais humilde. Eu tinha tanta propriedade, eu vendi quase tudo e dessa forma Deus me ensinou a depender de Deus, porque eu estava dependendo muito daquilo que eu tinha. Dificilmente fazemos isso como se fosse sinal de bênção de Deus na nossa vida. A falsa pregação hoje prega a prosperidade financeira como se fosse isso o verdadeiro evangelho. Mas em terceiro lugar, um outro indício da falsa pregação é que a falsa pregação apresenta uma teologia do coaching. O que é essa teologia do coaching? É um processo de autoaperfeiçoamento a fim de encontrar sucessos econômicos, emocionais ou psicológicos. E algo interessante que nós olhamos dentro dessa chamada teologia de coach hoje, porque inclusive alguns dizem que é como se fosse uma outra faceta da teologia da prosperidade, mas muito pior ainda do que a teologia da prosperidade, porque enquanto a teologia da prosperidade diz que você precisa fazer um negócio com Deus, a teologia do coach, ela é diferente. Você não precisa fazer um negócio com Deus, você precisa fazer um negócio contigo mesmo. Você precisa ter bons projetos, você precisa fazer isso, e aí você convida a Deus para te ajudar a fazer o que você precisa fazer. É uma mensagem de fato centralizada no homem, portanto antropocêntrica, e mesmo assim muitos teólogos, muitos líderes, pastores religiosos têm abraçado essa teologia, chamado isso de evangelho. E é nessa visão, o homem tem dentro de si todas as condições internas para alcançar tudo aquilo que ele precisa, tá? E então essa teologia, ela vai te ajudar, vai te instruir como você usar todas essas técnicas, as suas estratégias, uma disciplina pessoal, para que você possa então alcançar aquilo que você planeja. Esses são chamados de profissionais coach da vida espiritual. E também, um outro nome que se dá, de empreendedorismo de palco. Empreendedorismo de palco. Isso tem acontecido muito hoje no nosso Brasil e no mundo em que nós vivemos. Normalmente defendem a fé pela fé. Você precisa confiar no seu potencial. Você precisa confiar naquilo que você tem. Você é competente, você é inteligente. Você precisa confiar nisso. Mas a confiança está onde? Você tem que ter fé. Mas fé aonde? Fé em você mesmo. Fé na sua capacidade de administrar. Fé nas suas condições pessoais ou naquilo que você já tem. Portanto, trabalhe isso. Então, elimina Deus do processo. E é isso que tem acontecido. Há um site, inclusive, que ele traz uma informação de que para você seja um orientador coach, você passa por 6 passos que você poderia ser esse orientador coach. E os interessados, eles são chamados de clientes, e não pode ser qualquer pessoa. Normalmente precisa ser bem classificada, tá? Então são chamados de clientes para o seu negócio. É onde os crentes se tornam clientes e o evangelho se torna um negócio. É isso que nós temos vivido nos nossos dias. De repente você já tem lido algo a esse respeito. E é nesse tipo de teologia que tudo está centrado no homem e não em Deus. A expressão de Paulo, quando ele usa tudo posso daquele que me fortalece, está fora de moda. Portanto, tudo posso naquilo que eu posso, naquilo que eu sou, nas competências que eu tenho, portanto, em mim mesmo. Meus irmãos, assim o homem então é instruído a usar a sua capacidade para fazer tudo, sem a graça e sem a misericórdia de Deus. E sem a misericórdia de Deus.
é uma verdadeira maquiagem feita no homem profundamente degradado, como se isso fosse a solução espiritual para este homem. Isso é tremendamente ofensivo a Deus. Em um vídeo sobre coaching, eu estava ouvindo essa semana, e então diz o seguinte, que por exemplo, uma funerária, ela recebe um corpo de uma pessoa que ela tenha sido, então, executada com um tiro na testa, mas aquilo fica muito feio, muito feio. Eu falei assim, a gente precisa melhorar isso aqui. Então chega na funerária, prepara o corpo, coloca uma massa própria, portanto, para trabalhar aquilo ali, passa uma maquiagem, e depois alguém diz assim, puxa vida, ficou até bom, né? Ficou melhor do que estava. Mas o morto continua morto. O morto continua morto. Assim é o coach, assim é a teologia coach. O homem continua morto, sem Cristo, sem Deus, sem a graça. Enquanto o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que o Senhor Jesus então nos deu vida estando nós mortos, a teologia coach elimina Deus e portanto mantém o homem no seu pecado, na sua condição, tenta lhe dar felicidade sem, na verdade, trazer vida, fazendo apenas uma maquiagem para que possa parecer que está bem. Meus irmãos, esta é a falsa pregação que tem tomado dezenas e milhares de púlpitos no nosso país e no nosso mundo, enganando centenas de milhares de pessoas carentes de ouvir o verdadeiro evangelho que produz mudança, que traz segurança, que traz esperança para a nossa vida, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, quando voltamos para a palavra, precisamos lembrar que a nossa condição é de inimizade contra Deus, de escravidão espiritual, de transgressores debaixo da ira de Deus, e não há nada de bom no ser humano. E é isso que o apóstolo Paulo nos traz lá em Romanos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E a Escritura nos diz, não há um justo, nem sequer um, todos se extraviaram. O apóstolo Paulo, escrevendo ainda aos Efésios, ele vai exatamente dizer que aquele que está morto espiritualmente precisa de Cristo. Não é uma teologia da prosperidade, não é um legalismo, não é um coach, é que vai solucionar o nosso problema, mas Cristo Jesus. Cristo Jesus. E um dos grandes perigos, de fato, é tratar Deus como plateia para ajudar a orientar para onde a gente gostaria de chegar. Sabe, meus irmãos, quando se toma uma atitude como do coach, ou da teologia coach, isso molda desejos, os nossos hábitos e conduz o nosso coração. Aí você tira de fato Deus do centro, você senta e pega o volante do carro e pede Deus para sentar do lado. E você tem o seu GPS e fala assim, Senhor, me conduz. Não, Senhor, me abençoe onde eu quero ir, o meu plano é esse. Nós precisamos de cuidar porque isso centraliza o homem em si mesmo e não naquilo que o Senhor faz por nós. Meus irmãos, não são os nossos caminhos que vão determinar onde Deus deve nos guiar, mas é a palavra de Deus que vai nos conduzir aos caminhos do Senhor, para que, portanto, seus caminhos sejam bênção na nossa vida. O profeta Isaías lembra para a gente lá em Isaías 55:9, que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. E os pensamentos dele são muito mais altos que os nossos pensamentos. Eu preciso depender de Deus. Eu não preciso depender apenas do cumprimento de uma lei e de ordenanças humanas. Eu não posso depender de fato de viver uma vida com prosperidade como se isso fosse sinal da minha salvação. E nem tampouco colocar Deus de lado e dizer, Senhor, eu preciso da tua bênção aqui, mas o Senhor só dá uma mãozinha, mas na verdade quem vai fazer sou eu. São os meus potenciais, e é isso que o coach acaba ensinando. Pedro Pamplona, que ele
escreve um livro sobre a teologia coach, ele diz que o coach nos leva a um cristianismo mais nominal, mais afastado da verdadeira comunhão, distanciando-nos de como lidar com o nosso pecado. Porque distancia o homem da conexão com Deus e traz conexão consigo mesmos. Então o homem conectado consigo mesmo, ele não quer apelar consigo mesmo e nem dizer assim, você está errado. Mas ele vai sempre enaltecer o seu orgulho, o seu potencial e nunca assumir os seus pecados. João já advertia, veja só há quantos anos, João já advertia, 1 João 4:1, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos que se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. E não é diferente nos nossos dias. E eu quero ir concluindo aqui, trazendo algumas aplicações e verdades da Escritura para fecharmos a nossa palavra nessa noite. É colocado então o Evangelho com tantas outras coisas, positivismo, autoajuda, prosperidade, para tornar uma mensagem mais deleitosa, mais palatável, mais agradável, e assim ganhar mais adeptos, mais seguidores, mas sem falar do pecado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, ele afirma que em sua visita aos irmãos de Corinto, ele não atuou dentro das estratégias e ferramentas humanas, ainda que pela capacidade realmente de Paulo, ele poderia fazer isso com o seu recurso com o seu recurso retórico, com o seu conhecimento, ele poderia fazer muita coisa para auferir, ganhar grandes valores ou a expectativa daquele povo, mas ele diz, olha, eu preferi procurar a fidelidade à palavra, eu caminhar segundo a palavra, eu não quis outra coisa senão a mensagem da cruz de Cristo, que comunica de fato o que o Senhor Jesus Cristo veio fazer, e a mensagem simples, é a mensagem que mostra o nosso pecado, é a mensagem que mostra onde nós caímos, é a mensagem que nos dá o direcionamento e diz qual que é a solução do nosso problema, e nos aponta para Cristo, e sem Cristo não há perdão, sem Cristo não há salvação, e esta é a mensagem. Então Paulo olha para tudo isso e diz, olha, eu não quis saber de outra coisa senão da mensagem centrada na cruz do Senhor Jesus Cristo, e é isso que ele anuncia. E aí depois do capítulo 4 de 1 Coríntios, então ele faz uma conclusão na sua exposição, falando como é que ele estava ali para trazer a mensagem. Ele diz, portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados ou dispenseiros é que sejam encontrados fiéis ao Evangelho. E é isso que Paulo demonstra ali. E então Paulo, mesmo depois na sua segunda carta, ele diz, nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra, tornando a palavra um instrumento de mercado, fazendo do púlpito um mercado, mas anunciando Cristo Jesus. Meus irmãos, não podemos negociar a custos nenhum o Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho é fruto da graça abundante de Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo, e é isso que nós encontramos lá em Gálatas capítulo 2, 20 e 21, aquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esta é a mensagem que nós encontramos dentro da Escritura. Então o Evangelho puro é aquele que abre os nossos olhos, para nós enxergarmos o nosso pecado, enxergarmos a nossa condição miserável, e portanto nos levar a entender que estamos separados de Deus e precisamos nos unir a Deus por meio de Cristo Jesus.
E só o Evangelho pode produzir em nós o verdadeiro arrependimento, onde nos leva a confessar realmente Cristo Jesus como Senhor. E portanto, nas palavras de Jesus para Nicodemos, quando encontra com ele, conforme João capítulo 3, ele diz: importa-vos nascer de novo. Importa-vos nascer de novo. A verdadeira pregação vai dizer: você precisa de Cristo, você está no pecado e na miséria, você precisa depender unicamente de Cristo Jesus para a sua salvação. Somente em Cristo, só em Jesus confiarei, como nós cantamos ainda agora há pouco. Queridos, caso você ainda esteja longe do verdadeiro Evangelho, que é unicamente Jesus, caso ainda esteja entediado e quantas vezes desgostoso com, permita-me essa expressão, com a desgraça das mensagens vazias que prometem paz, riqueza e prosperidade, mas ignoram o pecado, aquele que de fato vai solapando a graça soberana de Deus na nossa vida. Caso esteja vivendo apenas uma religiosidade enfadonha, misturada quantas vezes com práticas de tantos outros, como óleo ungido, sal grosso, coisas dessa natureza, o meu convite a você é que você abandone essas coisas por causa de Cristo Jesus. Volte-se para o Evangelho de Cristo Jesus. A essência do Evangelho é outra, é somente Cristo, é somente Cristo. É preciso voltar-se para Cristo. É por isso que o convite de Jesus, ele sempre continua aberto, conforme Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, achareis de fato paz. Os profetas pregavam para o povo: nós estamos em paz, está tudo muito bem conosco. O profeta Jeremias disse: não estou em paz nada. E ele diz: curam superficialmente as feridas do meu povo, dizendo paz, enquanto não há paz. E ele diz então: serão envergonhados, verso 15 de Jeremias, porque cometem abominação sem sentir por isso vergonha, como se não fosse nada. Nem sabe que coisa é envergonhar-se, nunca experimentou de fato esse arrependimento e essa vergonha pelo seu pecado. Portanto, cairão com os que caem, quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor, o juízo de Deus sobre o seu povo e sobre uma liderança irresponsável, pregando uma mensagem que não é o verdadeiro Evangelho. Falsa pregação. Que Deus possa abençoar o seu coração, sua vida, para que você possa encontrar em Cristo a verdadeira satisfação que você precisa, de um Evangelho que alimenta, de um Evangelho que tira o peso do cumprimento das coisas e nos liberta para fazer muito mais pela obediência. Um Evangelho que me ensina a ser obediente, generoso e servir ao Senhor, desfrutar de bênçãos que Deus tem e pode me dar, de bênçãos inclusive financeiras, sem fazer disso o grande carrossel, o grande carro, o grande forte da minha mensagem ou da nossa vida cristã. É o Evangelho então que lembra para mim: eu dependo de Deus. Eu dependo de Deus. Não o Evangelho que venha massagear o nosso ego e mostrar o quanto nós somos capazes e temos potenciais, mas desprezamos Deus, o Evangelho, a graça e a dependência do Senhor. Então a solução é: corra para Cristo, renda-se aos pés de Cristo Jesus. Eu quero convidar você a ficar em pé nesse instante. Eu quero orar, enquanto essa equipe de música estará aqui, vai cantar uma outra música depois para nós, mas eu queria orar por você, neste momento. Senhor Deus,
o inimigo das nossas almas tem investido pesadamente no meio chamado evangélico, para desvirtuar o teu evangelho, para dar outra roupagem ao evangelho de Cristo, descaracterizando e tornando o evangelho humanista, um evangelho materialista, um evangelho de autoajuda, um evangelho de prazeres carnais e mundanos. Senhor, em nome de Jesus, e eu creio, Deus, que o Senhor já tem trabalhado nos nossos corações nesta noite, neste momento, ó Deus, que quem sabe outros ouvirão esta mensagem em algum outro momento. Ó Deus, a nossa oração neste momento, Pai, é que o Senhor venha nos ajudar, para que as tentações humanas não nos afetem, mas que o Senhor abra os nossos olhos para o verdadeiro evangelho, que é Cristo Jesus, aquele que vem nos dar verdadeira paz, aquele que exige de nós uma vida de submissão, uma vida de acertos, uma vida que corresponda aos valores do evangelho. Senhor Deus, tenha misericórdia de nós. Ó Deus, não nos faça, ó Deus, parecer como os ímpios, que não têm o temor do Senhor, mas que o Senhor nos conduza humildemente aos teus pés, para saber, ó Deus, que nós precisamos de Ti para a nossa salvação, e unicamente do Senhor, que nós precisamos, ó Deus, nos submeter ao Senhor, para servir ao Senhor com tudo aquilo que temos e somos. E quantas vezes, ó Deus, o Senhor não quer apenas algumas coisas nossas, mas o Senhor quer o nosso coração e a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus. Ó Deus, tenha misericórdia daqueles que têm deixado Jesus de lado na sua caminhada cristã, e quantas vezes, ó Deus, têm tentado usar as suas próprias forças, os próprios potenciais, ó Deus, para uma autorrealização, ó Deus, tornando o Senhor como plateia, como aquele que fica assistindo tudo isso apenas. Ó Deus, tenha misericórdia, perdoa, ó Deus, quantos porventura têm agido assim, e traga-os de volta ao arrependimento, ó Deus, sem que haja necessidade de sofrer como sofreu o teu povo de Israel, indo para o cativeiro, sofrendo duramente, ó Deus, para depois, ó Deus, o Senhor ir atrás e trazer apenas o resto, para restaurar, ó Deus, aquele povo. Ó Deus, obrigado, porque um dia a tua graça nos alcançou, e que nós possamos viver correspondendo a este verdadeiro evangelho, que é Cristo Jesus, e ajuda-nos, ó Deus, para que daqui onde estamos, nesta casa, ó Deus, tenhamos compromisso com o teu evangelho, compromisso com a verdade da tua palavra, possamos anunciar, ó Deus, a tua palavra sem rodeios, a fim de que cada um, ó Deus, entenda o seu pecado, a necessidade de Cristo Jesus para a sua salvação, e possa, ó Deus, servir ao Senhor de fato com alegria, de fato desfrutando a verdadeira paz daqueles que experimentam a graça do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por isso. Continue abençoando e falando ao nosso coração em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.